Olá, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre 5 livros que eu acho muito importante a gente ler. São livros de ficção, só que eles trabalham muito com o nosso imaginário e faz a gente entender algumas coisas no nosso dia a dia, algumas coisas que a gente vê ao nosso redor. Espero que vocês gostem do vídeo. Nosso cafezinho de sempre, né? Não pode faltar. Hoje com uma canequinha bem neutra, aquelas canequinhas da vovó, não tem? Umas canequinhas que quem mora assim em roça interior que vai lembrar, né? Eu acho muito bonitinho essas canecas, gente. Mas, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, eu trouxe pra vocês 5 livros. Eu gosto muito de livro de ficção, apesar de eu ter um carinho maior por livro de não ficção. Mas eu acho interessante livro de ficção, aquele livro que vai trabalhar o seu imaginário, né? Que você vai ler um livro e você vai conseguir imaginar a situação e algo que vai te fazer crescer, que vai te fazer evoluir. E não só algo que vai ali satisfazer um desejo seu, tipo livro de romance, esses livros de romance que estão publicando hoje em dia. Sabe, aquilo ali não vai te fazer crescer em nada, não vai trazer nenhuma experiência ou algo que você possa usar na sua vida no dia a dia. Esses livros que eu separei aqui foram fundamentais pra mim como leitora e pra mim entender algumas coisas também. Entender que, tipo assim, às vezes a gente vê uma situação no dia ou a gente vê algo e a gente não tem com o que comparar, né? E os livros, eles fazem isso, né? Eles trazem isso pra gente. A gente lê um livro, tipo eu, hoje em dia, quando eu vejo alguma situação, eu tenho como referência um livro que eu li, sabe? Quando eu olho para vou dar um exemplo. Quando eu olho para um assassino ou para uma meretriz, eu tenho como referência Crime e Castigo, entendeu? E o final de Crime e Castigo trouxe pra mim uma visão dos dois personagens, do personagem principal e da outra personagem, trouxe pra mim uma visão diferente, entendeu? Então, quando eu olho um assassino, quando eu olho uma meretriz hoje em dia, eu tenho uma outra perspectiva, não só a perspectiva que a sociedade atual tem, entendeu? E isso é muito interessante, porque isso vai formando o nosso caráter, vai formando o jeito que a gente vai olhar para as pessoas, e a gente não vai ter mais como base só o nosso meio, entendeu? Porque às vezes a gente cresce num meio onde tem uma visão muito limitada das coisas, onde olha para um assassino e fala, pronto, a pessoa vai ser julgada por aquilo o resto da vida, entendeu? Mas às vezes não olha o contexto, ou, será que, sabe? Não tô tentando defender assassino, tá, gente? Só tô usando como um exemplo, né, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Então os livros trazem isso pra gente. Bons livros, né, os clássicos, eles são capazes de fazer isso com a gente, de mudar o nosso imaginário, de trazer pra gente outras perspectivas, e isso é sensacional, isso é muito bom. Então os livros que eu separei aqui fizeram isso comigo. Eu ainda não consigo expressar corretamente o que eles trouxeram pra mim, sabe? E eu vou mostrar eles pra vocês, os livros, e vou falando um pouquinho deles no decorrer do vídeo. Vou começar com George Orwell. Eu tenho 2 obras dele, que é A Revolução dos Bichos e 1984. Eu separei pra vocês 1984. Eu tenho 2 edições dele. Eu li essa daqui, meu esposo leu essa daqui. Não tem muita diferença. Eu gostei dos 2. Pretendo continuar com os 2. Não quero abrir mão deles. Esse daqui, não sei se é porque aqui, no cômodo onde eu gravo, entra muita luz. Então ele foi desbotando, tá vendo? Ó, que dó, né? Eu tenho um apego sentimental pelos meus livros, gente. Então quando acontece isso, tá vendo? Deu uma desbotada. Eu fico com muita dó. Mas vamos lá, sobre o livro em si, né? Vou mostrar as versões pra você que eu tenho, né? Caso você esteja em dúvida de qual comprar. Ó, o tamanho deles são diferentes. Tá vendo? O tamanho é diferente. A espessura não tem tanta diferença. Esse daqui tem muito material de apoio, tá? Esse daqui não, esse daqui é só o texto mesmo em si, né? Só a história em si. Esse daqui, tá vendo? Eu comprei esse daqui por quê? Porque
Eu gosto muito de livro de capa dura, né? Tá vendo? Ele tem um fitilhozinho. A lombada dele, né? Tão bonitinha. E aí, ó, é amarelinho, tá vendo? Uma coisa. As páginas são bem fininhas. Bem fininhas. Mas nada que prejudique. As letras são ok. E esse outro... Ó, também as folhas são amareladas. Essas folhas são um pouquinho mais grossinhas do que aquela ali. E a letra também tá um tamanho ok. Sobre o livro, sobre um pouco da história, né? Esse livro me impactou bastante, assim... Eu não tinha ideia, eu nunca tinha lido um livro sobre distopia, ou utopia, né, depende do ponto de vista que o autor coloca no livro, né, eu nunca tinha lido lá nada desse sentido, e o primeiro que eu peguei pra ler foi A Revolução dos Bichos, mas por que eu não coloquei ele aqui? Ele traz um uou, só que 1984 é bem mais uou, sabe? Vai trazer bem mais referências aí que dá pra gente usar na nossa vida, no dia a dia, né? Vai contar a história de Winston Smith. É um personagem, é o personagem principal da história, e ele vive num mundo distópico, né? É um mundo bem caótico. Faz a gente refletir muito sobre a política, sabe? Sobre alguns partidos, e faz a gente pensar assim, cara, será que isso é possível num cenário assim, num futuro louco? Será que isso é possível? Faz a gente pensar em muitas coisas, sabe? Muitas coisas que eu li nesse livro, eu percebo que algumas coisas estão acontecendo hoje em dia, gente. Não é loucura ou teoria da conspiração. Lê esse livro e vocês vão me falar o que vocês acham da nossa sociedade atual, se isso tá acontecendo ou não, sabe? Eu vou tentar não dar spoiler pra vocês do livro, porque eu acho que é mais interessante a gente pegar um livro pra ler sem ter spoiler, né? Mas... eu passei o livro todo torcendo por Winston, sabe? Assim, a história vai decorrendo e você vai, assim, torcendo muito pra ele. Depois ele conhece uma mulher ali e tal. Mas, assim, é um livro que você termina de ler e você fica refletindo sobre aquilo, sabe? Eu acho que todo livro que a gente pegar pra ler, principalmente os clássicos, né? A gente não pode ler só achando assim, é uma história e pronto, acabou. Não, a gente tem que ler o livro e pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo que a gente tá lendo. Cara, como que isso tá influenciando a nossa história, entendeu? Eu posso fazer um vídeo falando um pouquinho desse autor, né, de George Orwell, porque você vê o contexto que ele tava, a época que ele tava, qual foi o ideal, né, que ele tinha pra escrever esse livro, o que ele pensou quando ele escreveu esse livro. Eu posso fazer um vídeo falando mais sobre ele, pra vocês terem uma ideia, porque esse livro não é só uma história e ponto, acabou, sabe, assim, um livro de ficção que tem muita coisa atrás dele, muita coisa atrás dele. Óbvio, se você quiser só ler por ler, pegar pra você ler, você pode, mas assim, eu acho que não tem como, porque tem tanta coisa nesse livro, sabe? Você vai terminar de ler ele e você vai olhar pra sua volta, pro meio onde você vive, pra sua sociedade, e você vai falar assim, cara... será que é possível? Será que é possível num futuro a gente se tornar isso? Sabe? Deixa a reflexão, assim. O próximo livro é Admirável Mundo Novo. Alguém me perguntou como é que era, né, esse livro, as letras, eu acho. Então eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Gente, esse livro aqui, assim, sensacional, sabe? Eu descobri que eu gosto muito de livros distópicos, utópicos. Ó, eu não acho a letra muito pequena, não. Entendeu? A folha também é amareladinha. Não é tão fino. Mas aí é com vocês, né? Se vocês acham a letra pequena ou não. Mas pra mim, foi muito bom ler. Não tive dificuldade nenhuma. Mas, vamos lá. Cara, esse autor aqui, Aldous. Cara, esse cara é um gênio, velho. Por isso que eu gosto muito dos clássicos. Sabe, eu gosto de Harry Potter? Gosto. Mas assim, os clássicos, eles mexem comigo de uma forma que eu não consigo explicar ainda, sabe? Eu acho que a minha bagagem literária é muito pequena ainda e eu preciso ainda me aprofundar muito pra eu poder um dia pegar e começar a falar desse livro aqui, de todos esses livros que eu trouxe aqui pra vocês, né? O livro
vai ter 3 personagens principais, que é a Lenina, o Bernard e o Selvagem. E assim, cara, esse livro foi bem interessante mesmo. Esse daqui eu acho que ele é mais um... Começa sendo utópico, na minha opinião, tá, gente? Começa sendo utópico de tipo assim, é um mundo perfeito, onde não tem sujeira, não tem doença, todo mundo tem o corpo ideal, sabe? Ninguém passa fome e tal, só que o mundo é dividido em castas, né? E tem algumas castas que são, assim, muito inferiorizadas, e aí depois você vai, ao longo do livro, você vai percebendo que, na verdade, é uma distopia, né? Muito interessante. Vocês têm que ler isso daqui, tem que ler. Eu não vou saber explicar o quão interessante é essa história, vocês têm que ler. E, mais uma vez, eu enfatizo, não é só uma história, não é só um livro de ficção. Gente, tem muita coisa aqui, muita coisa. E também, quando eu li esse livro, algumas coisas que eu pegava nesse livro e eu olhava pra nossa sociedade atual, eu falava assim, cara, isso tá acontecendo, sabe? A forma que eles tiravam, sem tentar dar muito spoiler, né? Mas a forma que eles usavam o sexo, sabe? Uma forma assim tão banal, não tem amor entre as pessoas. Leia esse livro, e depois vamos conversar sobre esse livro, sabe? Abrindo um parênteses aqui, eu gostaria muito de abrir uma comunidade no Telegram pra gente poder falar sobre alguns livros. Tipo, esse livro aqui, 1984, são livros assim que, cara, é pra você ler ele junto com outras pessoas e vocês poderem discutir sobre as ideias e tudo que tá por ali, porque assim, tem muita coisa. Pra vocês terem uma noção, em algum momento na história, vai mostrar de uma forma bem estranha o amor de um filho por sua mãe. E assim, foi, na minha opinião, a forma de representar o amor entre a mãe e o filho mais uou, sabe? Porque um filho não vai ligar se a mãe tem um corpo ideal ou se a mãe é a mais linda da sociedade. O amor do filho para a mãe é um amor puro e um amor sincero, sabe? Cara, pra mim foi a forma, assim, mais que me bateu do amor entre a mãe e o filho. Apesar do autor escrever de uma forma, assim, bem estranha, né? Essa relação que o Selvagem tem com a mãe dele. Mas lá no finalzinho, quando ele mostra como o Selvagem amava a mãe, toda vez que eu penso na relação, né, no amor de mãe com filho, eu sempre lembro do amor que esse Selvagem tinha pela mãe dele e isso me bate muito, sabe? É uma referência de amor que eu tenho que eu não encontrei em nenhum outro lugar, sabe? Essa forma de olhar de tipo assim, não é se ela tem dinheiro ou se ela não tem, se ela é a mais linda de todas ou não, se ela tem um corpo ideal ou não. É amor. E é muito interessante, gente. Vocês têm que ler, todos esses livros aqui, eu vou falar pra vocês têm que ler, tá? Então, relevem aí minha empolgação com os livros, tá? A referência que eu fiz logo no começo desse vídeo sobre o assassino e a meretriz é de Crime e Castigo, de Dostoiévski, né? Gente, Dostoiévski é meu autor preferido, sabe assim? Eu só tenho esse livro dele, infelizmente, mas eu quero todos, eu quero os irmãos Karamazov, alguma coisa assim. Quero Demônios, nossa, tem vários, né? Subsolo, enfim. Ele é meu autor preferido, assim, depois de Lewis, depois de Tolkien, entra Dostoiévski, mas, sério, eu sou apaixonada em como ele te faz olhar a sociedade, em como ele muda a sua visão de algumas pessoas. O exemplo que eu dei, né, a visão que eu tinha de uma meretriz, a visão que eu tinha de um assassino, ele me fez refletir sobre isso, sabe, me fez refletir sobre muita coisa ao longo desse livro e, nossa, sensacional. Essa daqui é da editora Martin Claret. Gente, eu gosto muito dessa editora, principalmente no capricho, né, que eles têm com o livro. E não encontrei dificuldade nenhuma na tradução, pelo contrário, gostei muito. Mas eu pretendo comprar outras editoras pra poder fazer um comparativo, né. Quando eu for fazer uma releitura de Crime e Castigo, pretendo comprar de alguma outra editora pra eu poder fazer esse comparativo, né.
Ó, as letras, a única coisa que eu não gostei dessa edição foram as letras que elas são vermelhas, mas não me incomodou, assim, de tudo não, sabe? As folhas não são tão finas, são boas. E, vamos lá, sobre a história desse livro. Os dois personagens principais são Raskolnikov, que é o personagem principal, né? E depois vem Sônia. E assim, Dostoiévski faz você se apaixonar por esses personagens. Se apaixonar que eu digo, tipo assim, você conhece a história deles, você entende eles. E você vive eles, sabe? Porque você sente tudo o que eles sentem. Você conhece a história deles e... Gente, é maravilhoso, sabe? É ao mesmo tempo fadigante, porque a história de Raskolnikov, que acontece, né? Tudo ali é bem assim agonizante. Você conhece a história dele e tal. Só que isso te faz pensar muito, sabe? Sobre tantas coisas na nossa sociedade, sobre tantas pessoas, sabe? E dá aquela sensação também de tipo assim, não julgue. É tipo isso, esse livro me fez isso. Porque é um assassino e uma meretriz. Mas aí você vai olhar pra história deles e você fala assim, não, cara. É muito mais, sabe? Tem muito mais. As pessoas não são só o que elas aparentam ser. Tem toda uma bagagem, toda uma história por trás. Não é? A gente não é só a casca que as pessoas veem, né? A gente tem muita coisa por trás. Então... foi maravilhoso. E o final ainda é mais maravilhoso ainda, entendeu? Esse livro é muito bom, muito bom. Vai te fazer crescer bastante, eu acho que emocionalmente, maturidade, enfim. O meu próximo livro, que eu separei aqui pra vocês, eu separei ele com a ideia de trazer uma outra versão de romance pra vocês, né? Porque, tipo assim, o que a gente tem hoje em dia de romance? É algo bom? É algo de qualidade? Não sei. Não sei porque eu não tenho nenhum livro de romance atual, né? Então não sei o que tá sendo publicado, o que tá sendo lido por aí hoje em dia. Mas um livro de romance que ganhou meu coração. Eu já tinha visto o filme várias vezes e eu gostava muito do filme. E aí eu comprei o livro. E quando eu li o livro eu falei, gente, é sensacional. É sensacional. Eu deveria ter lido esse livro muitas vezes já. O livro, como eu falo muitas vezes pra vocês, né? É muito melhor que o filme. O filme não chega nem aos pés do livro, sabe? E é Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Tem várias versões dele na internet. Eu comprei essa daqui, que é da Martin Clarent também. E eu achei essa edição tão fofinha. Olha só, gente, que capricho que eles têm com o livro. Eu pretendo comprar outros livros dela também. Eu gostaria de comprar todos, pra falar a verdade. Ai, olha... é muito gostosinho de ler, tá? As folhas são amareladinhas, são umas folhas boas também. E Jane Austen ganhou meu coração com esse livro, de verdade. Eu acho que Orgulho e Preconceito, muitas pessoas já conhecem eles, né? Teve até novela brasileira usando como referência Orgulho e Preconceito, né? Que conta um pouco a história ali das irmãs, da mãe, enfim. Mas Jane Austen ganhou meu coração total com esse livro, gente. Ela me fez me apaixonar pela história. No começo você não gosta do Darcy, e aí depois você se encanta por ele. E faz você olhar também como referência pros relacionamentos de hoje em dia, né? Porque às vezes a gente vê nos filmes, nas séries, uns tipos de homem, né? Porque aqui o personagem principal é a Elizabeth. E a gente acha que o homem tem que ser aquilo, tem somente aquele referencial de romance, sabe? Flores e o homem se jogando aos seus pés e a mulher fazendo o que quiser dele e tal. Só que não, existem personalidades e personalidades, né? Tem homens que vão ter mais de dar flores e te mostrar totalmente os sentimentos, tem homens que não. E o Darcy é assim, né? O Darcy, no começo, ele tem aquele orgulho, né? E tal, ele até fala mal dela no começo, enfim. Só que depois ele vai gostando dela e ele vai fazendo coisas por ela, coisas verdadeiras, de amor verdadeiro, não querendo que ela veja, mas fazendo coisas pra ela, sem ela saber, porque ele ama ela, sabe? Isso que é o referencial de amor que a gente deveria ter, né? Não esses amores aí hoje em dia que é tudo aparência. E aí, fora a história principal, que é da Elizabeth e do Darcy, tem a história das irmãs dela também, que, nossa, cara,
Tem umas meninas ali muito doidinhas, mas é uma história muito gostosa, muito engraçada. Você vai gostar demais, o final é muito lindo. E esse livro aqui é livro, assim, para as meninas leem e releem. Homem também, porque não? Meu esposo leu esse livro e ele gostou muito. Mas as meninas novinhas também, sabe, assim, com 10, 12 anos, começarem a ler, né, Jane Austen. E, gente, nossa, certamente eu quero comprar a coleção de Jane Austen pra mim, porque eu quero ler, né, óbvio, mas também pras minhas filhas, né, minhas futuras filhas. Gente, leiam esse livro, eu achei maravilhoso. Os filmes também, né, tem um filme mais antiguinho dele, de Orgulho e Preconceito, que é muito gostosinho de assistir, mas assim, não se compara com o livro. O livro tem muito mais conteúdo, muito, muito, muito mais conteúdo. Então, se você gosta do filme, eu tenho certeza que você vai amar o livro. Pra terminar nossa sequência aí, não poderia faltar quem? O Hobbit, né, gente? Não poderia faltar Tolkien, né? Ai, cara, o que eu tenho pra falar? Esse livro é perfeito. Perfeito. Se eu pudesse escolher um livro de ficção pra eu morar, sabe? Tipo, escolhe um livro de ficção que você vai ser teletransportada pra lá e você vai morar lá, viver lá. Eu viveria nesse livro aqui, sabe? Na verdade, eu viveria na Terra-média ali, sabe? No mundo ali do Senhor dos Anéis, do Hobbit, porque... Na verdade, mais do Hobbit, porque o Hobbit ainda não tem aquela coisa pesada, né, tem o Sauron, então começa a ficar assim uma coisa mais pesadinha, né, mais sofrida. Mas o mundo do Hobbit é perfeito, gente, é maravilhoso, sabe? Sério, eu me apaixono toda vez que eu tô lendo alguma coisa de Tolkien, sabe? Ele é um escritor excepcional, as histórias dele te envolvem, você quer viver lá, você quer morar lá. Então é maravilhoso. Pra quem não conhece, vou falar um pouquinho de Hobbit. Deixa eu mostrar o livro pra vocês, né? De HarperCollins, como sempre, né? É maravilhosa. Olha o capricho que eles têm com esse livro, gente. Sensacional. As páginas amareladas. Muito bom, né? Tem um fitilhozinho. Gente, e aí, sobre a história do Hobbit. Então, vai contar a história dos Hobbits. Mas não vai ficar só no Condado, né? Condado é onde os Hobbits vivem. Vai contar a história de Bilbo e ele com os anões, né? E eles vão em busca do ouro dos anões. Vou parar por aí, que essa é a história, pra não dar mais spoiler pra vocês. Mas aí toda a jornada, toda a aventura que eles vão passando, a história do Bilbo em si, porque o jeito que ele era antes dele sair pra essa aventura e como ele retorna pra casa depois, traz pra gente isso também, sabe? De que não é só ficar no conforto do nosso lar, né? A gente tem que sair também pra procurar a nossa aventura. E isso vai trazer pra gente um crescimento muito grande, sabe? Você vai se apaixonar, tenho certeza, gente. E, de novo, eu falo, o filme não chega nem aos pés do livro. O livro é sensacional, sensacional. Tolkien, sério, não tem igual, né? A gente se envolve na história dos personagens e eu fico triste quando acaba o livro, sabe? Quando eu peguei pra ler o Hobbit, na verdade eu tava na dúvida se eu pegava pra ler o Senhor dos Anéis ou o Hobbit. Eu escolhi o Hobbit por ele ser mais fino, né? Ter uma quantidade de páginas menor. Só que aí quando eu cheguei no final do Hobbit, eu fiquei assim, por que eu não escolhi um livro maior, né? Pra ler. E eu tenho também, vou pegar pra vocês dar uma olhada, o Hobbit anotado. Eu comprei na Bienal, que teve ano passado. E esse daqui é um daqueles livros pra, né, colecionador. Olha a diferença, pra vocês terem uma ideia de diferença de tamanho. E assim, o que tem nesse livro de diferente? Esse livro, ele vai contar tudo o que o Tolkien fez, como é que o Tolkien fez pra escrever esse livro. Esse livro é maravilhoso, né? Olha só. Também da HarperCollins, né, gente? Aí, deixa eu achar uma página aqui legalzinha pra vocês. Mas ele vai trazer ao longo da história, porque ele tá contando a história. Aí, ó, tem os desenhozinhos, tá vendo? Ó, tem os desenhos. E ao longo da história vai trazer também as referências, né, do que o Tolkien tava fazendo, ou um pouquinho dos personagens. E eu achei isso sensacional, gente. Pra quem é fãzão, ó, atrás como é que foram as primeiras capas, as primeiras páginas, né, que o próprio Tolkien fez. E pra quem é fã
pra quem é fã de Tolkien, isso aqui é, gente, o luxo do luxo, entendeu? Por isso que a gente comprou. É algo que a gente vai guardar com todo carinho, com todo carinho. Próxima vez que eu for ler o Hobbit, eu pretendo ler esse daqui. Então, meu povo, esses foram os livros que eu separei pra vocês. Esses são os meus xodozinhos. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E, gente, leiam esses livros. Vai, por favor. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender de qualquer um desses livros aqui. É os livros que você vai sair... Sim, claro, tem... O quê? 2 livros aqui que você vai ficar um pouco... Vou ser sincera, né? Vocês vão ficar um pouquinho triste quando acabar o livro. Mas são livros que vão fazer vocês crescerem e muito. Como pessoa, maturidade, enfim. E os outros vocês vão se apaixonar, vocês vão rir, vocês vão chorar. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Gente, esse foi o vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos livros, se você já leu algum desses, se você tem alguma opinião diferente da minha, ou não, né? Não sei se você concorda ou não comigo. Mas, e o que vocês acham também, né? Deixa aqui embaixo a opinião de vocês, o que vocês acham de eu criar uma comunidade no Telegram, pra gente estar conversando sobre os livros, falando o que a gente acha, o que vocês acham, a forma da gente se aproximar mais, né? Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo. Tchau!